Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Eu sou Heber Cocarelli, esse é o Vejam Sol, seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, quinta-feira, é dia em que nós nos debruçamos sobre as questões teológicas, bíblicas, aquelas que têm mais interesse do povo evangélico, né? Povo cristão de forma geral. E o assunto de hoje é solicitado todo dia. É a velha questão da soberania de Deus em contrapartida à liberdade humana. Será que tudo o que acontece é porque Deus permite, portanto, passa pelas mãos dele? Há controle nas mãos de Deus sobre tudo? Ou há coisas que o homem faz ou decide e Deus não tem participação? Muitas vezes a gente escuta a seguinte frase: se aconteceu, é porque era vontade de Deus. Diz aí, é crer na soberania divina ou justificar os próprios erros? Pegando um exemplo básico, quando eu caminhava para cá, para esse lugar, para abrir o programa, eu topei o dedo quebrado do meu pé na poltrona. Se isso aconteceu, é porque foi da vontade de Deus ou eu que não me cuidei direito? Bem, parece bobagem, mas não é. Se em vez da topada do dedo quebrado na poltrona, a gente pensar na trombada que o avião da TAM deu no prédio da própria companhia, ceifando a vida de quase 200 pessoas, será que Deus desejava que cada uma daquelas 200 pessoas morresse naquele dia? Era da vontade de Deus que elas perdessem a vida ali? Se era, então Deus permitiu que isso acontecesse. Ele não precisa determinar o acidente, mas Deus permitiu que o acidente acontecesse porque cada uma daquelas pessoas tinha de morrer. Se não era da vontade de Deus, então elas morreram contra a vontade do Senhor. Sinal que Deus não tem controle sobre todas as coisas, principalmente num assunto tão delicado e importante como é a extensão da vida humana. Se nós pensarmos que com a morte sela-se o destino final de todos, nós temos que pensar que Deus deveria ter algum tipo de controle sobre o dia em que isso vai acontecer. Ou será que Deus não tem? É sobre isso que nós vamos discutir hoje. Um assunto extremamente delicado e importante, e nós contamos com a sua atenção e, sobretudo, com a sua colaboração por meio daquilo que você vai dizer no programa de hoje. Cantando o grupo Bodas do Cordeiro. No ar. Vejam só. Boa noite. Começa agora ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira gelada. Lá fora está 7 graus. Pois é, o inverno demorou, mas chegou a São Paulo. Nessa quinta-feira ao vivo para todo o Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África e para boa parte da Ásia, vai o nosso programa que é produzido e transmitido via satélite pela Rede Internacional de Televisão. Também você tem a oportunidade de assistir agora pela Rede Mundial de Computadores, a internet. O nosso site está aí, é o www.vidtv.com.br/Vejam Só. Vamos ver como é que é a enquete de hoje. Boa noite, dona Gerlânia Medeiros. Você concorda? Não sei, com 4,3% dos votos. Não, pois como fica a liberdade humana e a existência do mal, essa opção está na frente, com 59,4% dos votos. As pessoas não acreditam que é porque é da vontade de Deus, por causa da liberdade humana. E aqueles que acreditam dizem sim, pois Deus é totalmente soberano e é Ele quem determina tudo o que acontece. 36,2% dos votos. Bom, então tá aí. 3 opções, o não sei, que é clássico, que é onde eu vou votar. Não, porque a pergunta, qual que é a pergunta? Muitos acreditam que tudo acontece porque é da vontade de Deus. Você concorda? Se eu disser que eu concordo, então tudo que acontece foi Deus que decidiu. Eu acho difícil. Se eu disser não, eu estou dizendo que Deus não é totalmente soberano e parece que a Bíblia diz isso. Não é?
e principalmente o não aí envolve o mal. Qual que é a opção? O não significa o seguinte, como fica a liberdade humana e a existência do mal. A existência do mal. Então a existência do mal seria da vontade de Deus, né? Então não é. Então o mal tem existência autônoma. Parece que a Bíblia não diz isso. Eu vou ficar no não sei. Até ouvir os meus convidados aqui e eles vão me ajudar. Você vai ficar com qual? É complicado. Porque se você fala que da liberdade humana, você acaba não acreditando na soberania de Deus. Então, mas na realidade, a culpa foi de quem? Quando você bateu o dedinho aí? Da poltrona. Aliás, você já viu que as pessoas nesse programa costumam quebrar o dedo? Não, estão dizendo que você pôs praga, porque eu fiquei falando de você que quebrou o dedinho, né? E estão dizendo que agora você fez voodoo e o meu dedinho quebrou. Tá vendo como é ruim? Ficou falando aqui. Mas uma coisa engraçada, eu descansei até que eu fiquei bem. Eu não sei como você tá conseguindo, eu nem andava. Pois é, você não vinha, eu venho. Essa é a grande diferença. Pois é. Você ficou em casa. Você eu realmente é muito forte. o médico mandou, mas não dá, né? A gente tem que trabalhar. Se o médico pagar as contas minhas, eu fico em casa na boa. Não tem problema nenhum. Aliás, eu falei isso pra ele. Bem, deixa de bobagem, vamos lá. Gerlânia, o que as pessoas vão ganhar hoje por participar do programa? Bom, hoje, quem participar, mandar o e-mail e colocar concorre ao kit da Jo Resende, juntamente com a Bíblia. Então, as pessoas que participaram desde segunda-feira, que mandaram e-mail, telefonaram, vão concorrer hoje ao kit da Jo Resende, mais a Bíblia. E você que mandar o e-mail hoje, não esquece de entrar e colocar os seus telefones para concorrer ao brinde hoje. Bom, você fala mais da Jo Resende? Por quê? Você não gosta da Jo Resende? Eu gosto muito, inclusive eu sempre vou lá, utilizo os produtos da Jo Resende, é muito bom realmente. E realmente o seu cabelo está crescendo. Aham. A gente aqui vê isso. Então, aí que tá, graças a Jo. O cabelo para de cair e nasce cabelo novo. E eu digo sempre para você, faça avaliação, é gratuita, você tem direito. Como diz o missionário, meu patrão, exija seus direitos. Você tem direito de fazer a avaliação gratuitamente lá na Jo, porque você é telespectador do Vejam Só. É uma espécie de indenização que ela dá para o pessoal que me aguenta. Então, você marca a consulta com ela, ou por e-mail, ou por telefone. Vai lá. Ah, mas eu moro fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo. Não tem importância. Ela vai te mandar um questionário, vai te pedir fotografia, vai te fazer perguntas e por meio desses instrumentos ela vai fazer a avaliação do seu couro cabeludo e indicar o melhor tratamento para você. Ela tem mais de 40 anos de experiência. O telefone dela é 50832549 em São Paulo e o e-mail é jrzeestética@terra.com.br. Mas não é só o kit Jo Resende que você ganha, não. Tem a Bíblia da editora Agnus para você dar de presente. Vamos mostrar a capa da Bíblia aí, que realmente é um show, essa capa. Olha lá, Bíblia Sagrada, capa da editora Agnus. Quem não tiver paciência de ganhar, tem disponível tanto na editora quanto no Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, tá bom? Vamos receber os convidados de hoje, que eu preciso sentar. Reverendo Márcio William Chaveiro, da 4ª Igreja Presbiteriana Conservadora de Goiânia. Oi, reverendo, por favor. E o reverendo Carlos Walter Vieira, da Igreja Metodista do Brasil. Vem, reverendo. Firme. Por favor. Ai, ai, ai. Muito bom. Reverendo Márcio William Chaveiro, paz e graça. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graça e paz. Onde fica a 4ª Igreja Presbiteriana Conservadora que o senhor pastoreia? Ela fica na Avenida Sol Nascente, no lote 3, Jardim Nova Esperança, Goiânia, Goiás. Veio para o programa ou está passeando em São Paulo? Eu vim para uma reunião da igreja e aproveitei a oportunidade para vir ao programa. Você tem que falar um pouquinho mais perto do microfone, viu, pastor? E eu estava brincando com o reverendo Márcio, porque a Igreja Presbiteriana Conservadora que eu conheci não aceitava barbudo, não. Mas mudou. Se isso acontecer algum dia que eu não sei, não Fala sabia pertinho disso. do microfone, viu, pastor? Põe aqui bem na frente da boca. Isso. Se isso acontecer algum dia, isso eu desconhecia. Isso Nunca não faz teve problema? Não, que eu saiba, não. Ah, então. Talvez tá a informação errada, né, você recebeu. Pode ser. É. Não sei, mas...
sei lá. Seja bem-vindo. É um prazer todo meu participar mais uma vez do programa. Reverendo Carlos Walter Vieira, da Igreja Metodista do Brasil. Paz e graça, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Estou sabendo que o senhor é poeta, né? Sim. E onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Na Capitão Avelino Carneiro, eu sou pastor coadjutor, pastora titular é minha esposa. Não sei se na conservadora já tem pastoras. Imagina, tem nem diaconisa lá. Né? E ela é a pastora titular, eu sou pastor coadjutor, porque também exerço outras funções. Muito bem, e o endereço é o mesmo? Capitão O senhor só Avelino, falou o nome da rua, não deu o Capitão nome? Avelino Carneiro, número 431. Na Penha. Penha, aqui em São Paulo. Onde você vai estar daí no sábado que vem. Tem uma cerimônia lá, né? Isso. Bodas de ouro. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Você que vai participar do programa, pode fazê-lo pelo telefone ou pelo e-mail. O telefone é 33375886 e o site é www.ritv.com.br/vejam só. Participe para você se cadastrar, né? Para você poder participar do sorteio no final do programa. Mas o assunto é realmente muito instigante. Qual é o limite da soberania de Deus? Será que tudo o que acontece é da vontade de Deus? E se não é, então há áreas e há circunstâncias, há situações que Deus não controla? Isso é complicado. A repórter Vanderleia Farias tentou desatar o nó, ou pelo menos apresentá-lo para nós. Vejam só. Houve uma época em que tudo na vida do pastor Vitor dava errado. Quando todo ser humano já tenha passado por experiência dessa natureza. Momentos em que te dá uma certa instabilidade, você sente uma certa insegurança em relação aos acontecimentos, em relação ao seu relacionamento, quer seja social, enfim. Sim, todos passaram, também passei por essa experiência, não uma vez. Ele chegou a pensar que estava sendo, por algum motivo que desconhecia, castigado por Deus. Talvez tomado pelo desespero, pela aflição do momento, né, você acaba se expressando dessa forma. Casos como o do pastor Vitor são comuns nas igrejas evangélicas. Segundo o pastor Rudimar, a frase "aconteceu porque era da vontade de Deus" é um reconhecimento à soberania divina. O crente, ele usa todas essas expressões por uma questão de vida. Ele aceitou Jesus como seu Salvador, tem uma nova vida, então ele vive uma dependência das coisas ocorridas, geridas por Deus. É baseado nos relatos dos heróis da fé, no fato do próprio Jesus ter entregado sua vida nas mãos do Pai, que os cristãos justificam a dependência divina. Deus responde com a sua fúria em situações aí que temos visto da natureza, e às vezes Deus permite situações como essa do voo da TAM aí, a maior tragédia nacional da aviação. Não é porque Deus conduziu. Deus não queria matar ninguém, mas a escolha da humanidade. E aí não coloca, mas fulano estava ali, não tem culpa. Não se coloca o ser individual, coloca o ser coletivo. Nós escolhemos, então estamos colhendo simplesmente o que plantamos. Para os cristãos, o ser humano precisa entender que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Quem sabe mais do que Deus? Quem seria capaz de traçar caminhos melhores? E quem governa, afinal? Essas são perguntas que os cristãos usam para rebater questionamentos sobre dependência divina. Para o pastor Paulo Vitor, o uso contínuo da frase "aconteceu porque era da vontade de Deus" pode esconder deficiências, entre elas o fracasso. Existem pessoas, eu posso até dizer, irmãos da igreja, talvez que tenham um pouco esclarecimento a respeito da própria palavra de Deus, da própria deidade de Deus, né? Que se expressam dessa forma, querendo até justificar uma situação, justificar um meio. Mas, de forma nenhuma, uma frase como essa, uma afirmação dessa, pode justificar, né, um acontecimento, justificar uma situação. Ou seja, nós somos dependentes de Deus, 100% dependentes dele, jamais podemos atribuir a ele culpa alguma. O pastor Rudimar critica a banalização de algumas frases evangélicas e diz que os cristãos não estão imunes às adversidades.
é muito perigoso usar essa frase só para complemento, ou só para não ficar chato. Ah, Deus quis. É até comum. Mas se pegarmos a Bíblia na sua íntegra, a Bíblia diz no livro de Provérbios 26:2, entendeu? Maldição sem causa não vem. Como cristão, eu tenho que entender, sou um cristão, mas não estou isento de dificuldades, de problemas, de situações, de ocorrências. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Davi do Golias. Deus não livrou Jeremias do calabouço. E esses irmãos não deixaram de ser de Deus, e Deus não deixou de ser Deus. Ser cristão não é ter um atestado de livramento. Você vai passar por todas as situações de dificuldades, e nem todas você vai ganhar. A Bíblia fala que Isaías foi cerrado ao meio. Por que Deus deixou isso? João Batista perdeu a cabeça. Tiago foi jogado do pináculo do templo. Então, nós somos preparados não para ter uma vida de isenção de problema na terra. Somos preparados para que, passando por tudo que passamos, conseguimos chegar no céu. O pastor Paulo Vitor, que diz ter aprendido com as adversidades, acredita que muita coisa acontece porque Deus consente e não porque Ele quer. Deus jamais vai intervir naquilo que você escolheu. Se você escolheu ir para a direita, ainda que não seja da vontade dele que você vai, ele vai te respeitar. Se você fala, não, hoje eu vou para a esquerda, ele vai respeitar. Só que o caminho que ele tem para você é para frente. Aí você escolheu ir para a direita ou esquerda, então ele sempre vai respeitar essa sua posição, a opinião, sempre. Aconteceu porque era da vontade de Deus é sem dúvida uma das frases mais ouvidas no meio evangélico. Resta saber se o cristão que costuma usá-la acredita na soberania divina ou está justificando os próprios erros. Tá aí, né? Esse é o tema. Se aconteceu é porque era da vontade de Deus. Dizer isso é crer na soberania divina ou justificar os próprios erros? Ligue, participe ou pelo menos tire suas dúvidas. Aproveite que nós temos aqui dois pastores para discutir essa questão. 3337-5886 em São Paulo ou www.rittv.com.br/vejam só. Nesse caso você vota na enquete e manda o e-mail, tá bem? Bom, nesse momento os pastores só vão dizer qual é a posição que eles vão defender, mas não vão sustentá-la ainda. No próximo bloco vocês vão ter tempo para isso. Reverendo Márcio William Chaveiro, da 4ª Igreja Presbiteriana Conservadora lá de Goiânia. Reverendo, o senhor vai defender qual ponto de vista? Mostrar pelas Escrituras que ela tanto ensina que Deus é soberano, como o homem também é responsável pelos seus atos. E essas duas coisas caminham juntas sem nunca se chocarem. Essa é a posição que eu quero defender aqui, expor textos bíblicos e mostrar que é isso que a Bíblia ensina. Deus é soberano, mas ao mesmo tempo o homem também é responsável pelos seus atos. Isso é um paradoxo, uma aparente contradição. Só para instigar o telespectador, é possível o homem fazer alguma coisa que Deus não permita? Não. Não é possível? Não. Nada que o homem faça, ele não vai fazer nada que não esteja dentro do plano de Deus. Então, por exemplo, a queda do avião estava no plano de Deus. Essa é uma questão que eu quero tratar mais à frente. Tá vendo? Eu vou apertar o irmão. O senhor também vai ser apertado, viu? Reverendo Carlos Walter Vieira, da Igreja Metodista do Brasil. O senhor vai defender qual ponto de vista? A colocação que ele fez logo de início, ele já coloca num meio termo, dizendo que ele pega a soberania, mas pega também essa responsabilidade do ser humano. Então, eu defendo a posição do livre-arbítrio. Isso não quer dizer que esteja tirando que Deus é soberano. O que nós estamos falando é o exercício dessa soberania. Uhum. Então, Deus, como soberano de todas as coisas, ele respeita aquele que ele criou à sua própria imagem e semelhança. E lhe dá o livre-arbítrio. E o homem se torna responsável por aquilo que ele realiza diante dessa soberania do próprio Deus. Lhe faço a mesma pergunta. Então, pelo seu ponto de vista, é possível ao homem, usando o livre-arbítrio, fazer alguma coisa que Deus não permitiria? Sim. Uhum. O homem constrói torres de Babel. Tá bem. Bom, você já viu que os dois estão em posições diferentes e o assunto é para lá de instigante. Participe. Nós vamos te dar um intervalo para você poder... Já está na hora? Não, dá tempo de ler... Vamos ler dois, 3 e-mails?
e depois a gente vai para o intervalo. Dona Gerlânia Medeiros, que ainda não votou. Eu já votei no não sei. Né? Vamos lá, tem e-mail da Grace, que escreve aqui de São Paulo. Deus é soberano, mas respeita a individualidade humana. Quando nascemos, Ele faz um planejamento para a nossa vida, mas no decorrer da nossa existência, nossos atos geram consequências que muitas vezes alteram o plano original de Deus para nós. O próximo é do Patrício, que escreve de Aracaju. Tudo o que acontece na nossa vida é permitido por Deus, porém nem tudo é a vontade de Deus, pois temos o livre-arbítrio para escolher nosso caminho. Nossas atitudes e o que acontece conosco são as consequências das nossas escolhas. Porém, Deus permite que aconteça para nosso crescimento, pois a cada tropeço normalmente nos leva a grandes descobertas, e assim podemos corrigir nossos erros. O próximo, e finalizando, é do Clóvis, que escreve de Santo André. Podemos então dizer que era a vontade de Deus, que Adão junto com Eva pecasse? Creio na soberania de Deus para aqueles que realmente se dispõem a estar embaixo da vontade dele. Agora, a lei natural e divina das coisas. Por exemplo, do suor do rosto comerá o pão. Se o sujeito trabalha, é abençoado. Se estuda e procura qualificar-se, terá um salário melhor. Nisto até os crentes estão, pois são leis comuns a todos os seres humanos. Agora, atribuir as falhas a Deus é fácil, pois aí teremos desculpa para os nossos fracassos, e muitos deles são por negligência ou imprudência. Deus é totalmente soberano, mas nos deu livre-arbítrio para escolher o bom ou o mal. Mas somos predestinados a ser salvos e conduzidos por Deus quando assim nos entregamos à sua vontade. Vamos para o intervalo e já voltamos para discutir tudo isso. Olha só, né? A gente recebe tão bem os convidados aqui, aí eles vêm e trazem presente para eles. É o presente que me trouxeram. Francamente. Reverendo Walter, Carlos Walter Vieira. Eu vou estar na sua igreja depois de amanhã, né? Levar-lhe-ei um presente também, viu? Muito obrigado. Bom, se você quiser estudar a palavra de Deus para descobrir por que um cristão não pode ser corintiano, por exemplo, você tem mais de 400 opções de endereços diferentes, além de vários cursos, né? Tem desde o curso mais básico, simples, até pós-graduação. Estou falando da grade, você já sabe, né? Então você vai ligar para 3115-0819, gravar seu telefone, seu nome, seu DDD e aguardar a ligação que o pessoal vai fazer para você dando os cursos. Agora, tem um curso em agosto que eu queria falar para você, que é o curso que eu dou, né? Eu vou falar do meu, né? Afinal de contas, você tem que defender meu lado. Aqui, em agosto, na filial, na Matriz, em São Paulo, na Praça da Sé, eu vou começar mais uma turma do curso de análise bíblica, aquele curso que estuda livro por livro da Bíblia. E quem fizer a matrícula e disser que viu o anúncio no Vejam Só, tem 50% de desconto na matrícula. De cara. Então é só dizer que você viu eu falar isso, pronto, você já tem 50% de desconto na matrícula. Tá bom? Informações no 3115-0819. Vamos às ruas. A Vandeca foi ouvir o povo a respeito da vontade de Deus. Vamos lá. Tem uma frase muito comum no meio evangélico que diz assim: aconteceu isso porque era a vontade de Deus. Dizer isso é crer na soberania de Deus ou uma desculpa para justificar os próprios erros? É uma justificativa isso aí, né? Porque cada um tem seus erros. É crer em Deus. Eu penso assim, crer em Deus. Justificar os próprios erros, com certeza. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio, tá? Então nem tudo acontece porque Deus quer, não é por isso. Você procurou aquilo, você traçou aquele caminho. Eu acho que é assim. Porque nem tudo é a vontade de Deus, né? Muitas vezes a gente se precipita, muitas vezes a gente toma a frente de Deus, né? E aí às vezes a gente fala, né? Tudo é a vontade de Deus, nem tudo é a vontade de Deus. Eu acredito assim, né? Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir mais gente. Bom, na rua, né? Porque por telefone nós vamos ouvir agora. Temos um irmão, irmão Lindenberg, está na linha. Boa noite, Lindenberg, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. O irmão fala da onde? Da cidade de Muribeca, estado de Sergipe. Seja bem-vindo, pastor. Tudo em paz? Tudo na paz, querido. Diga. A minha opinião é a seguinte, pastor Weber. Deus estabeleceu, na sua soberania, leis que regem o universo. E essas leis, quando elas são violadas pela negligência ou imperícia humana, trará para o homem as consequências desta violação. Por exemplo, o universo, o sistema solar, ele é regido por uma lei soberana de Deus. Os planetas navegam em órbitas diferentes e às vezes até cruzam das mesmas órbitas. Entretanto, nunca há uma colisão, porque esses planetas obedecem essa soberania de lei que foi dada pelo Senhor. Aqui, como já foi citado, o exemplo do acidente do avião da TAM, Deus, ele não é responsável pela imperícia que provavelmente pode ter havido no acidente e nem da negligência humana que causou este acidente. Como, por exemplo, faltando o escoamento correto da água na pista, como, por exemplo, a pista ser no tamanho talvez não necessário para que evitasse esse tipo de acidente. Então, ocorrendo isso, Deus, ele não se responsabiliza por essa imperícia e negligência humana, porque foi o homem que violou uma lei soberana estabelecida pelo próprio Criador. Muito bem, muito obrigado, pastor Lindenberg. Um grande abraço ao povo de Sergipe. Bom, reverendo Márcio, agora o senhor tem um tempinho para sustentar seu ponto de vista meio confuso, né? Que Deus é totalmente soberano, mas o homem é responsável pelos seus atos. Ué, se os atos do homem nunca contrariam os desígnios de Deus, então por que o homem é responsável? Enfim, a bola é sua. A teologia reformada tem 3 pressupostos básicos: que Deus existe, ele se revelou e ele pode ser conhecido. Então, Deus existe, ele se revela através daquilo que ele criou, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele se revela de um modo especial através das Escrituras. Então, a partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus mais. Agora, a Bíblia nos mostra também, e é uma questão até de lógica, que nós somos seres finitos. Então, o finito não pode compreender aquilo que é infinito. Pelo fato de nós não entendermos algumas coisas, não quer dizer que elas sejam incoerentes e ilógicas. O fato de nós não compreendermos a associação, a ligação entre soberania e a liberdade humana, a responsabilidade humana, não quer dizer que elas sejam incoerentes. Porque, embora nós possamos conhecer a Deus através das Escrituras, até onde Ele nos revela, não quer dizer que nós podemos compreendê-lo com a nossa mente. Então, há coisas que nós, por vezes, julgamos que são ilógicas, mas na realidade não são, apenas ultrapassam a lógica humana. Então, a Bíblia apresenta Deus como absolutamente soberano. E se eu crer que Deus não é soberano sobre as pequenas coisas e as grandes coisas, então Ele não é soberano, porque se há coisas que acontecem sem ser do plano e da vontade dEle, isso vai frontalmente contra a sua soberania. Ou Ele é soberano ou não é. E, ao mesmo tempo, o homem também é responsável pelos seus atos. Primeiramente, vou mostrar alguns textos bíblicos que apresentam Deus como soberano. O Salmo 24, verso 1 e 2 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Então, o texto diz, o salmista, que a Deus pertence toda a terra. O Salmo 90, verso 1 e 2, escrito por Moisés, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. O Salmo 99, verso 1 diz: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O texto fala que Deus reina. E quando a Bíblia diz que Deus reina, quer dizer que Ele governa, que tudo acontece de acordo com a sua vontade soberana. E não há nada que possa acontecer sem que Deus tenha permitido, tenha decretado que acontecesse. Caso alguma coisa aconteça que Deus não tivesse decretado, ou que não estivesse dentro do plano eterno de Deus, isso seria independente de Deus
e seria uma força oposta a Deus, a ponto de ser, talvez, igual à de Deus. Então, Deus é absolutamente soberano. Isaías, quando é chamado para ser profeta, ele diz que viu o Senhor no alto e sublime trono, e as aves de suas vestes enchiam o templo, e os serafins clamavam, Santo, Santo é o Senhor, e a sua glória enche toda a terra. Então, os serafins clamam diante do Senhor que Ele é santíssimo, separado, e que toda a terra está cheia da sua glória, da manifestação do seu poder. Jó, após passar por todas as dificuldades que ele passou, todos nós sabemos, ele diz, depois dessa experiência, no livro que relata a sua história, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus. E quando Jó passava por aquelas lutas, ele não compreendia o porquê daquelas questões. Mas ele sabia, ao final da sua experiência, ele entendeu que tudo estava dentro do plano eterno de Deus e que tudo aquilo cooperava para o bem da sua vida. É a mesma coisa que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Paulo diz sabemos, ele está citando o Antigo Testamento. Todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia declara claramente, conforme o próprio Senhor Jesus diz, em Mateus 10, 29 e 30, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Atos 17, 28, Paulo, na sua exposição em Atenas, ele diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, tanto o apóstolo como Jesus e toda a Escritura declara que Deus é soberano. Isaías 40 é um texto fantástico que nos fala claramente da soberania de Deus. O Senhor diz a Ezequias, que havia confiado nos embaixadores da Babilônia para fazer aliança com eles contra a Síria, Deus diz para ele assim, através da declaração do profeta, que os moradores para Deus são como gafanhotos, e ele está assentado na redondeza da terra. Ele diz, levantai os olhos e vede quem criou todas estas coisas. E ele diz que as nações para ele é como pingo no balde, é menos do que isso, é como um pó na balança, é menos do que um pó na balança, ele diz, é como um nada, ele diz, é menos do que nada, é como um vácuo. Então, aquele texto declara de modo extraordinário como Deus é soberano. Diz que ele conhece todas as estrelas, chama cada um pelo nome sem que nenhuma falte. Então, toda a Escritura declara isso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 11, no versículo 33, a profundidade da riqueza. Isso. E eu gostaria de ler aqui para todos. Romanos 11, 33 a 36, ao meditar sobre a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, ele diz no verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Muito bom. Depois a gente vai apertar o senhor nisso tudo, né? Agora vamos ouvir o reverendo Carlos Walter Vieira, da Igreja Metodista do Brasil. Nós estamos discutindo a questão o limite da soberania de Deus e da liberdade humana. E o reverendo Carlos Walter, representante, ministro da Igreja Metodista, ele valoriza o livre-arbítrio. Quer dizer, Deus é soberano, ninguém nega, mas ele está aqui para defender a ideia de que o homem tem liberdade para contrariar a Deus. É isso, pastor? Tanto para contrariar, como também para aceitar os convites de Deus, né? Natural. E foi a colocação, lembrando a visão de Isaías, a experiência de Isaías, e nós vemos justamente esse respeito a esse livre-arbítrio. Quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de passar por toda uma experiência em que ele realmente reconhece a soberania de Deus, reconhece depois a pequenez que ele tem, reconhece o momento histórico do reino que precisava agora do seu trabalho profético, e o que nós temos ali? É justamente vocação. E vocação é chamado. O próprio ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, ele se sente um vocacionado. E vocação é chamado, vocação não é ordem. Né? A própria etimologia da palavra. Então, nós somos chamados e aceitamos ou não. E aí eu acho que entra aquele momento tão grandioso na vida do relacionamento desse Deus soberano com aquele que ele cria e que ele respeita.
Ele chama para que coopere com Ele. E chega um momento que a sintonia é tão íntima, que Ele não chama de servo, Ele não chama nem de discípulo, eu chamo de amigos. Vocês aderiram de tal forma, vocês aderiram pela liberdade que o próprio Deus deu, né, a este plano salvífico, a esse plano de Deus de redenção do mundo. E aquilo que nós estávamos colocando, que o homem é livre para construir torres de Babel. Quem sabe as fatalidades que nós temos hoje é que nós estamos construindo torres de Babel com outros moldes, com outros instrumentos, com outros materiais, mas continuamos, às vezes, como humanidade, tentando construir uma sociedade que nos leve até onde está Deus, que nós sejamos os soberanos, façamos célebre o nosso nome, façamos célebre a nossa geração. Esse Deus que é soberano, inúmeros são os textos. O pastor lembrou de alguns que eu acho são textos maravilhosos, demonstram realmente essa soberania. Mas olha quantos outros, e também até alguns que ele lembrou, numa aplicação diferente. Vamos lá, logo no início. Se comerdes, sereis iguais a Deus. Não é quando comerdes, ou vocês vão comer, se comerdes. E essa nossa tentação, outra vez, de nos igualarmos à divindade. E depois, também o chamado dos patriarcas, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção. Tudo isso com a participação dele, de aceitação dessa caminhada, de aceitação desta realidade. E depois, quando vem, talvez, o momento principal destas discussões da soberania de Deus, que é quando se fala de salvação. Se Deus, então, teria predestinado alguns para a salvação e outros não, né? E quando, olha aí, de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer estará condenado. A participação do ser humano nessa vontade salvífica de Deus. E depois aquele texto que muita gente diz que é o texto áureo das Sagradas Escrituras, e dizendo, olha, se alguém só ouvisse este versículo e aceitasse este versículo, já seria o suficiente para chegar ao reino dos céus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, e a crença que vem do homem, Deus estendendo a mão, Deus estendendo a salvação, e tendo a participação do homem. E se chegássemos até o Apocalipse também, estou à porta, bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. É participar da intimidade, é participar dos projetos do ser humano. Mas Deus não chega como chega o oficial de justiça na busca e apreensão. Eis que estou à porta e bato, e se a porta não for aberta, eu arrombo, porque eu tenho, né, essa incumbência e eu tenho esse poder de arrombar portas. Ele respeita e ele espera que o ser humano faça a sua parte e abra a porta. Aí ele entra e participa da intimidade. Eu acho que está faltando para a nossa geração esse abrir de portas para as nossas instituições e assim por diante. E Deus respeita o abrir das portas e abrir a porta do próprio coração. Isso é nosso. Muito bem, você ouviu então a sustentação dos dois pastores. Agora a gente vai ouvir mais alguns telespectadores, inclusive questionando tudo isso que foi dito aqui. Tem gente na linha para conversar conosco? Tudo bem, Maria? Tudo bom, graça e paz. Paz e graça, seja bem-vinda. Como é que chama a tua cidade? Bambuí? Isso. Fica longe de Berô? Fica aproximadamente 300 quilômetros. Tá bom. Muito bem. E você pensa o que a respeito da soberania de Deus e da liberdade humana? Eu creio que tudo que acontece, quando não é pela vontade de Deus, é com a permissão de Deus. Eu acredito que Deus, ele tem um plano para a vida de cada pessoa. Mas, por exemplo, quando Deus determinou que Ezequias ia morrer naquele dia, estava nos planos de Deus que Ezequias morresse naquele dia. Mas a vontade de Ezequias
não era de morrer naquele dia. Então Deus ouviu a oração de Ezequias e mudou o plano dele a favor da vontade de Ezequias. Então, muitas vezes, Deus tem um plano, mas dependendo da situação e do nosso compromisso com Ele, Ele pode até mudar o plano dele para realizar os desejos do nosso coração. E muitas vezes também, por exemplo, nessa questão do avião, do acidente do avião, né? É claro que eu não creio que Deus tinha vontade que aquele tanto de gente morresse, porque a gente sabe que Deus não tem alegria no sofrimento de ninguém. Mas, por algum motivo que nós não sabemos, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Porque mesmo se o homem falhasse, se todas as circunstâncias fossem contrárias, mas se Deus não quisesse de maneira nenhuma que aquele avião caísse, ele não cairia, não. E eu creio até mesmo que se Deus quisesse, ali dentro daquele avião, preservar a vida de alguma pessoa, Ele poderia fazer. Então, se morreram todas as pessoas, foi com a permissão de Deus. Agora, o motivo, esse aí só Ele é que sabe. Tá. Muito obrigado, Maria. Um grande abraço para o povo de Bambuí, o povo de Minas Gerais, né? Bom, eu tenho algumas perguntas para apertar os meus convidados, mas não vai dar tempo agora de fazer isso. Deixa eu ver se a Gerlânia tem algum e-mail para a gente ler antes da música, porque hoje nós estamos recebendo aqui o grupo musical Bodas do Cordeiro, né? Aliás, um título bem escatológico, né? Falar do fim dos tempos e tal, da festa que nós vamos ter na reunião com o Senhor. Quando essas perguntas vão poder ser respondidas de forma definitiva. Lê aí 1 ou 2 e-mails, Gerlânia, por favor. Vamos lá, tem e-mail do Juliano, que escreve de São Paulo. Eu acho que nós podemos dizer que Deus é soberano, sem dizer que Ele controla os acontecimentos exatamente segundo a sua vontade, pois isso não é soberania, e sim manipulação. E manipular seria muito mais fácil e indigno. A verdadeira soberania divina é fazer com que todos os acontecimentos, bons ou ruins, e que estão fora do controle de Deus, pois Ele assim escolheu que fosse, quando criou seres à sua imagem e semelhança, cooperem para o propósito de Deus. O Pai não controla as circunstâncias, pois assim o escolheu, mas conduz as pessoas em meio às circunstâncias segundo o seu propósito. Deus não depende das circunstâncias para fazer a sua vontade. O próximo é da Tatiane, que escreve de Criciúma, em Santa Catarina. Na minha opinião, tudo o que acontece é vontade de Deus, já que existem 2 tipos de vontade, a vontade diretiva e a vontade permissiva. Muitas coisas acontecem não porque Deus está determinando, muitas vezes por causa da vontade humana, e não porque Deus determina isso, mas Ele pode permitir que as coisas aconteçam. Bom, eu vou ser muito franco com os irmãos, a gente está terminando o bloco, e vamos para a música, eu queria que você ficasse pensando nisso. Eu sei que é uma explicação até clássica, a vontade permissiva e a vontade diretiva. Para mim não faz a menor diferença. Se Deus permitiu alguma coisa, é porque passou pelo critério dele, pelo crivo dele, e ele não impediu. Então é da vontade dele, ponto final. Certo? Ele pode não ter planejado aquilo, mas na medida em que ele poderia impedir e não impede, é da vontade dele. Então não faz muita diferença, né? Eu penso que a discussão tem que se aprofundar mais. Há coisas que acontecem contra a vontade de Deus, que Deus não permitiria. É isso que a gente quer saber no próximo bloco. Mas agora não. Agora nós vamos louvar o Senhor, né, com o grupo Bodas do Cordeiro. Haverá um dia em que ouviremos virá do céu uma forte voz, assim como esta multidão de adoradores, dizendo assim: haverá um dia em que ouviremos virá do céu uma
uma forte voz, assim como esta multidão de adoradores, dizendo assim: aleluia, salvação e glória e poder são do nosso Deus. Aleluia, salvação e glória e poder são do nosso Deus. Nas bodas do Cordeiro, e prostrar diante do Cordeiro e o adorar. Felizes são aqueles que são chamados, para as bodas do Cordeiro. Felizes são aqueles que são chamados, Eu vou dançar nas bodas do Cordeiro, me alegrar nas bodas do Cordeiro, me prostrar diante do Cordeiro e o adorar. Vou dançar nas bodas do Cordeiro, me alegrar nas bodas do Cordeiro, me prostrar diante do Cordeiro e o adorar, e o adorar, e o adorar, e o adorar, e o adorar. Muito bem, esse é o Grupo Bodas do Cordeiro que está aqui conosco hoje, né? A plateia que está conosco é da Igreja Batista Monte Sinai, lá de São Bernardo do Campo. Aí, um deles vai levar para casa a camiseta da Fabricato, que é o brinde do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. Camiseta Fabricato, lá você encontra também bíblias, hinários, CDs, etc. E quem quiser revender a Fabricato, o telefone está aí, 4634-1869, tá bom? Bem, uma dica para você que mora fora de São Paulo e precisa vir de vez em quando para a capital, ou quando você precisar vir, já sabe onde ficar. É na rede de hotéis Buenas Hotéis, www.buenashotéis.com.br ou 3333-4414, o telefone para você obter mais informação a respeito dessa rede. Queria agradecer também aos telespectadores que me ajudam. E o ósculo santo de hoje vai para Velber de Resende, no Rio de Janeiro, Maurício Moreira, de Três Corações, em Minas Gerais, se não me engano é a terra do Pelé, Francisco Bruno Braga, de Fortaleza, no Ceará, Ismael Marques, de São José do Ribamar, Maranhão, e a Eusivânia Carvalho, que também é de São José do Ribamar, no Maranhão. Mandaram e-mails separados, mas provavelmente são da mesma família, né? O reverendo Paulo Domingues, IPI de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e Franciele Maiaraval, de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul também.
A todos vocês, um ósculo santo, Deus abençoe. E a Vandeca foi ouvir mais gente. Tem uma frase famosa no meio evangélico que diz o seguinte: aconteceu isso porque era vontade de Deus. Dizer isso é crer na soberania divina ou justificar os próprios erros? Em alguns momentos é justificar os próprios erros, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Então, nós temos que querer andar segundo a vontade de Deus. Mas quando eu posso escolher, e aí quando eu escolho fazer o que não agrada a Deus, aí eu sofro a consequência. Toda reação corresponde a uma reação. Então, aí em muitos momentos eu faço tudo errado e sofro as consequências. Ai, foi Deus que quis. Não, né? Fui eu que escolhi fazer o errado. Vai depender muito mesmo da situação mesmo, né? Aí a pessoa usa isso como justificar as consequências do pecado, né? Não pedir orientação a Deus, e nós sabemos que o que nós plantamos nós colhemos. Então, tudo tem a sua consequência. Então, a gente não pode também falar que houve algo ruim conosco e falar assim, porque foi Deus que quis assim. Existe a permissão de Deus, a permissiva, e existe a vontade de Deus, aquela, a perfeita, né? Então, às vezes a gente insiste tanto em algo, né, que Deus acaba permitindo aquilo acontecer com você, porque você insistiu tanto. Mas será que foi a vontade perfeita de Deus em sua vida? Depende da forma que a pessoa coloca essa pergunta, né? Eu creio que Deus não manipula ninguém, né? Ele é o Deus de amor. E as pessoas, muitas coisas são consequência dos seus próprios erros, da sua própria vida, né? Fora de Deus, e por estar fora, né? Não tem uma cobertura de Deus, então a pessoa tá se justificando com essa frase, né? Como outras, né? Bom, Reverendo Márcio William Chaveiro, da 4ª Igreja Presbiteriana Conservadora lá de Goiânia, ele está defendendo aqui a ideia da soberania absoluta de Deus, embora o homem seja responsável por seus atos. E ele justifica esse paradoxo dizendo que nós não temos capacidade de compreender Deus da sua totalidade, então Deus é totalmente soberano, embora o homem seja livre. Esse é o ponto de vista que o irmão está defendendo, não é, reverendo? Sim. Muito bem. Reverendo, vamos pegar um exemplo concreto, né? A mulher casa com um sujeito, que é uma peste, né? Vou falar mal do homem, porque todo mundo diz que eu só falo mal de mulher, então hoje o marido que é uma porcaria. Então, o sujeito não é muito apegado a trabalho, irresponsável, faz dívida, não sei o que e tal. Bom, mas ela é temente a Deus e tudo mais, e ela casou com ele. A decisão de casar foi dela, mas Deus permitiu, porque se Deus não quisesse que ela casasse com ele, o senhor tem defendido que ela não se casaria, é verdade? Sim. Ela casaria por permissão de Deus e também a escolha dela. Tá, mas se Deus não quisesse que ela se casasse com ele, ela não casava com ele. Se Deus não quisesse que ela casasse com essa pessoa, ele iria agir na vida dela, levando-a ao bom senso para não casar com essa pessoa. Isso, é isso que eu estou perguntando, e o senhor está reafirmando, exatamente. Então, em última análise, ela não é a única responsável por ter se casado com ele. Por ter feito o casamento errado. Deus também tem responsabilidade. Ele podia ter evitado. Não, quando nós falamos que Deus planejou que isso acontecesse, permitindo que ela agisse conforme a natureza pecaminosa dela. Que é uma questão que eu quero corrigir aqui, expor, antes de responder essa sua pergunta, porque há muitas interpretações erradas sobre calvinismo, muitas coisas mesmo. E quando nós falamos, a posição calvinista sobre isso é que Deus, antes de criar todas as coisas, ele planejou tudo. E tudo acontece de acordo com o seu propósito. E quando ele planejou tudo, ele planejou também os meios para chegar ao fim, que é a sua glória. Então, dentro desse propósito de Deus eterno, há um só plano para todas as coisas. Deus não tem plano A, B e C. Os arminianos já pensam assim, que Deus tem um plano, tem um A, tem um B, tem um C. Se Deus muda de opinião de acordo com as circunstâncias, então ele erra, e ele é mutável. E a Bíblia mostra que Deus é imutável, que não falha, que não há sombra de variação dele. Então, tudo que ocorre é dentro do propósito de Deus. Agora, o fato é que a grande polêmica de tudo em torno desse assunto é a origem do mal, como que isso aconteceu e tal. Mas, para essa pergunta, nem a calvinista, nem a arminiano responde. Ninguém consegue responder, nenhum teólogo conseguiu até hoje, ninguém vai conseguir, porque vai além da nossa razão. O fato é que Deus decretou permitir a entrada do pecado,
Adão agiu livremente, embora dentro de um plano eterno de Deus. Agora, por que ele fez isso? Essas questões todas, não nos cabe fazer essa pergunta, porque nós não temos na Bíblia uma revelação sobre esses aspectos. A questão que mostra a Bíblia é que há um plano eterno de Deus para todas as coisas. Agora, há muita essa outra colocação, que Deus é tirano, pensando dessa forma como calvinista, e que manipula as pessoas, como alguém já disse aí. Nós não cremos dessa forma. Deus não é tirano porque ele respeita a vontade humana no sentido de permitir que haja livremente dentro da sua natureza. Que é uma outra questão, que esse assunto é tão polêmico e abrangente, que não vai dar tempo mesmo para falar tudo aqui nesse programa, uma questão que foi falado muito e é dito constantemente, livre-arbítrio. Será que realmente o homem, após a queda, tem livre-arbítrio? Porque, veja só, é dito isso sem reflexão sobre o assunto. Livre-arbítrio, da forma que é dita, é o homem ter habilidade para escolher entre o certo e o errado, em termos espirituais, principalmente. Após a queda, a Bíblia apresenta tanto em Gênesis como em toda a Escritura, Romanos 3, que não há um justo, não há sequer, não há quem possa agradar a Deus, quem faça o bem, Paulo diz. Ou seja, diante da linha de prumo de Deus, que é a sua palavra e a sua justiça, não há quem possa fazer o bem diante de Deus. É lógico, há quem faça o bem socialmente, mas em termos de obras para ser salvo. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que nós somos salvos pela graça. Agora, como que o homem é livre? Ele é livre dentro da sua natureza pecaminosa, e ele age livremente. Quer ver um exemplo para que fique mais claro? O urubu. Pega o urubu e coloca diante dele manjares, churrasco e coisas deliciosas, e coloca carniça, e fala, o urubu usa seu livre-arbítrio, onde que ele vai? Na carniça, é lógico. Por quê? Porque a sua natureza o leva a isso. Onde é que está escrito, reverendo, e eu sou presbiteriano, sim, que o homem não tem capacidade de querer fazer o bem? Quando eu digo querer fazer o bem, no sentido para salvação. É para salvação. Romanos 7, irmão, desculpa, mas isso é um radicalismo calvinista que eu, presbiteriano, não posso aceitar de jeito nenhum. Diz o quê? Romanos 7 diz, eu, no meu homem interior, quero fazer o bem, mas não consigo fazer. Mas querer eu quero, e com isso concordo com a lei de Deus, que é boa. Certo, só que Romanos 3, Paulo está expondo a natureza, como o homem ficou após a queda. Romanos 4, Paulo expõe que o homem é justificado pela fé em Cristo, a operação de Deus na vida do homem. Romanos capítulo 5, ele diz que nós somos justificados por Cristo, ou seja, uma ação de Deus no homem. Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, diante disso, então, podemos pecar à vontade? Ele fala, de jeito nenhum, porque agora nós somos mais escravos do pecado. Ele está falando da perspectiva de alguém já alcançado pela graça. Certo. Capítulo 7, ele fala como um crente. Capítulo 3, ele está falando de ímpio, de quem não é alcançado pela graça. Não, reverendo, nós não vamos discutir isso aqui agora. Eu estou só refutando o seguinte conceito que depois o outro pastor vai defender. O livre-arbítrio não é capacidade de fazer o bem, como o senhor colocou. Habilidade. Isso é tendencioso. Habilidade. Não. Livre-arbítrio não é habilidade de fazer nem bem nem mal. Livre-arbítrio é capacidade de escolher. Sim, isso que eu disse. Eu quero... Habilidade de escolher entre o bem e o mal. Tá bom, tudo bem. O senhor defende que a Bíblia diz isso, mas nos textos que o senhor indicou... Romanos 3 não está dizendo isso. De jeito nenhum. Que o homem não tem habilidade... De escolher o bem? Para escolher Cristo? Para aceitar a Cristo? Claro que ele tem. Como que ele pode escolher a Cristo se a Bíblia diz que ele não há um justo, não há sequer, não há quem faça o bem? Não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem. Não está escrito, não há quem queira fazer o bem. O que é um justo para a Bíblia? Aquele que anda retamente. Não, o justo é aquele justificado por Cristo. Depois do novo nascimento, irmão. O senhor está misturando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O senhor que não está deixando eu falar. Não. Estou sim. O que eu estou retrucando aqui, como moderador, é um exagero, uma forçação de barra para justificar Calvino. Calvino não era santo nem perfeito e disse muita bobagem também, como nós dois. Estou falando de Calvino. Não, o senhor está defendendo um calvinismo extremado aqui que não cabe. Deixa eu explicar para o que eu quero expor, então. Não cabe. Quando eu falei de Romanos 6... Então responda a minha pergunta. A moça que casa com o homem errado, de quem é a culpa? Eu respondi já. Não, senhor. O senhor fugiu do assunto. Eu disse, caso ela casando com a pessoa errada, Deus decretou que ela casasse, permitindo que ela agisse... Casasse com essa pessoa? Sim. Ele decretou isso? Decretou que ela casasse com essa pessoa, permitindo ela agir conforme a sua natureza para fazer aquilo que era errado. Era isso que eu queria ouvir o senhor falar. Agora, sobre a sua pergunta, tem um texto bíblico para respondê-la. Então, responda. Isaías, capítulo 37, verso 26, depois que Senaqueribe cerca Jerusalém,
e manda lá o mensageiro, e ele pensava que ia vencer a guerra e a ameaça e tudo, todo arrogante, o Senhor diz através de Isaías: acaso não ouviste que já há muito dispus estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado, agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. A vontade de Senaqueribe era contra Deus, mas Deus falou: eu dispus e planejei que você fizesse isso. Aquela pergunta que você fez. Tá bom. Eu aceito sua resposta. Eu tenho uma para retrucar. Tudo bem, fica à vontade. Que é quando Deus manda Caim abrir o olho, que ele ia fazer coisa errada, e Deus não impede Caim de fazer a coisa errada. A Caim foi contra Deus, e Deus não impediu Caim de fazer aquilo. Certo? O senhor já responde já. Tá bom. Vamos ouvir o reverendo Carlos Walter. Agora é a vez de apertar o senhor. Reverendo Walter, é possível ao homem alterar o plano de Deus? O reverendo Márcio defende muito a ideia do plano de Deus. E com muita coerência, ele defendeu agora a ideia de que a moça que casa errado, Deus tinha planejado isso para que elas provasse do seu próprio erro. Ele coerentemente defendeu esse ponto de vista. E, aliás, corajosamente também. Né? Não fugiu não, do pau. Aí. Ele foi calvinista mesmo. Né? Agora eu devolvo a pergunta para o senhor. A moça que casa errado, de quem é a culpa? E ela pode frustrar o plano de Deus nesse caso? Primeiramente, eu acho que nós temos que buscar algumas informações também fora do contexto bíblico. Como assim? Sempre nós vamos encontrar as pessoas fatalistas, deterministas e indeterministas. O debate ele é muito importante, mas nós colocamos sempre as nossas posições e vamos buscar na corrente que nós seguimos as justificativas daquilo que nós já pensamos. E às vezes também vamos na Bíblia buscar justificativas. E poderíamos isso, né? Exatamente. E poderíamos defender depois uma série de situações. Primeiro, o que é casamento errado? Teve um período que eu dei aula num seminário e um moço se destacava, era o grande líder do seminário, e uma moça se destacava pela beleza. Passado um período, eles se casaram, e essa moça depois manda, ainda no período de mimeógrafo, né, a álcool, ela mandou uma circular para todas as seminaristas, dizendo o seguinte: não se case com pastor, não se case com seminarista. É preferível casar com um demônio do que casar com um pastor. Houve uma escolha ali, e no casamento que nós podemos dizer que foi o casamento errado. Ela escolheu o moço pela liderança, ele escolheu pela beleza. E sempre a gente coloca nas cerimônias de bodas, né, que na verdade ali você tem 3 afirmativas positivas. O noivo dizendo sim, a noiva dizendo sim, e buscando a bênção de Deus para que ele confirme aquilo. Mas se Deus fala que é o mais, é o menos, né, da turma, seria o menos expoente, e que é a mais feia da turma, imagina, isso daí não foi Deus que está mandando. Então, muitas e muitas vezes a pessoa contraria a vontade de Deus para uma situação específica da vida dele. Mas dentro das perguntas que foram feitas, que eu gostaria de colocar dentro dessa escolha depois, partindo inclusive também do exemplo que veio. Em Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto, convertei-vos e vivei, que era aquilo que mesmo depois se teria possibilidade de livre-arbítrio e assim por diante. E naquela questão do mal, em Jeremias 21:8, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, você teria uma soberania, e nessa questão do casamento também você teria uma soberania de Deus, e a pessoa escolhendo o caminho, utilizando agora a sua iniciativa, e utilizando a sua liberdade e escolhendo o caminho. Eu acho que Deus, tendo a ciência de alguma coisa, não quer dizer que Ele estaria predestinando essa caminhada, colocando de maneira fatalista aquele caminho diante da... Eu tive que seguir isso porque foi da vontade de Deus. E recentemente nós tivemos, acho que todos vocês viram, tivemos na internet aí uma notícia, depois também no jornal,
de um advogado em um país aí, que ele entrou com processo contra Deus. Entrou com processo contra Deus e foi o seguinte, ele foi batizado e quando ele foi batizado, então Deus se comprometeu a abençoá-lo. E depois ele se encaminhou para o crime, etc., e foi condenado a 20 anos de prisão. Então agora ele estava processando Deus, porque Deus era o responsável por isso. E depois disse que ele desistiu do processo, porque não encontrou lugar onde Deus seria citado. Então eu tenho muito medo quando nós vamos tirando a nossa responsabilidade e tirando a responsabilidade do ser humano, jogando tudo para Deus e chegando a essas posições bastante extremadas e exageradas, às vezes até mesmo no pensamento religioso. Agora, reverendo, eu tenho que apertar o senhor também, né? Não, claro. Vamos lá. A Bíblia diz claramente, textos que o próprio reverendo Márcio mencionou com muita propriedade. Jó diz, bem sei que tudo podes, falando a Deus, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E o Senhor Jesus Cristo, como se isso não bastasse, Jesus disse, com todas as letras, que nenhum pardal caía sem o... Qual é a palavra que é usada lá? Sei que o vosso Pai vos concita. E ainda fala depois os cabelos, a cabeça e tal. Como eu faço tratamento da Jo Rezende, Deus precisa atualizar a contabilidade dele, no meu caso, todo dia, né? Aliás, ele faz isso com todo mundo. Agora, reverendo, como é que ficam essas declarações extremamente fortes acerca do controle de Deus sobre todas as coisas, diante do que o senhor acaba de dizer? Eu volto em Ezequiel 18:32, só na primeira parte, para dizer o seguinte: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. E algumas coisas que estava dizendo que dentro do arminianismo daria assim como Deus indo e voltando, ou coisas assim. Mas nós temos também na Bíblia alguns momentos que diz que Deus se arrependeu. E quem sabe diria, Deus se arrependeu de ter criado nós que estamos aqui, né? Então, alguns momentos de Deus se arrependeu. Reverendo. Deus se arrependeu de alguma coisa. Não, mas dentro daquela colocação que eu disse, que às vezes nós, como humanidade, estamos construindo verdadeiras torres de Babel. E torres de Babel que às vezes estão dentro das nossas próprias comunidades evangélicas, e por isso que eu estou dizendo isso. Às vezes nós criamos esses monstros que estão aí hoje. Nós temos que mudar esta sociedade. Isso é uma responsabilidade cristã, isso é uma responsabilidade das igrejas. Nós estamos num mundo que é uma verdadeira torre de Babel mesmo, por isso que eu estava frisando isso. Então, mas o passarinho cai ou não cai? Essa violência e assim por diante. Veja bem, uma coisa é Deus permitir, no sentido de ter respeitado. Isso vem desde o início. Ele respeitando o livre-arbítrio e a conduta do homem. Ele colocou mandamentos. Ele colocou mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ali estavam os mandamentos. Ele não disse que nós seguiríamos aqueles preceitos ou não por uma imposição do próprio Deus. Os mandamentos estavam ali. E principalmente quando nós aprendemos desde a tenridade na igreja, quando fala, e é o primeiro mandamento com promessa, honrai a teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é isso que eu acho que há uma busca de harmonia entre a vontade de Deus e a caminhada da humanidade. E Deus, aí sim, Ele permite que a humanidade caminhe com os seus próprios pés, com os seus próprios passos, e isso realmente Deus está permitindo. Apesar de estar constantemente orientando e motivando para que o homem caminhe numa outra direção. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O prêmio vem dele, a fidelidade vem aqui. Né? É grande o vosso galardão nos céus, quando coloca as bem-aventuranças. Então eu acho que Deus tem bem-aventurança e tem uma série de coisas. Eu sei, eu vou dizer para o senhor, mesmo que eu disse para o reverendo Márcio, esses argumentos que o senhor está dando não me respondem à pergunta que eu fiz. Duas declarações tácitas das Escrituras. Tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada acontece, nem um passarinho cai se Deus não estiver dando o seu consentimento. No próximo bloco, vocês dois vão ter mais chances de falar. Nós vamos conversar com mais uma telespectadora e depois temos a banda cantando, né? Quem é que está na linha? Márcia, tudo bem? Tudo bom.
Diga, irmã. A minha opinião, pastor, é o seguinte: eu acho que nem tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Nós usamos isso, muitas das vezes, para justificar o nosso erro. A respeito do casamento, como o irmão falou, eu posso dizer porque eu sou uma pessoa que passei por essa experiência. Eu comecei a namorar um moço, Deus mostrou através de um sonho para minha mãe dizia não vai, e Deus usou um pastor no púlpito pregando, contando uma experiência, mas eu teimei e eu fui. Entende? Então eu acho que, como eu nasci num lar evangélico, sempre procurei servir a Deus bem de todas as maneiras, eu acho que Deus não teria o prazer de ter feito eu passar pelo que eu passei. Então eu acho que foi a minha escolha, né? Ainda Deus usou de grande compaixão, não me deu filhos, então hoje eu pago o preço para que o plano que Deus tinha na minha vida lá antes de eu errar possa se cumprir agora, né? Então eu acho que não foi permissão de Deus. A mesma coisa hoje eu sou crente, mas eu tenho o caminho do mundo. Se eu escolher o caminho do mundo, virar talvez uma drogada, que Deus tenha misericórdia, aprontar alguma coisa e tá lá na cadeia, meu Deus, isso foi plano de Deus. Não creio que isso seja plano de Deus. Então eu acho que isso é a nossa escolha. A respeito da morte, eu acho que se a gente está servindo a Deus, a Bíblia diz assim que Deus recolhe o fruto quando está maduro. Então eu acho que a respeito da morte, eu acho que Deus pode decidir se chegou a tua hora ou não. Mas eu acho que a respeito de coisas assim ruins, do erro, eu acho que Deus não é que Ele permite, é a gente que aceita. Eu não creio que Deus vai permitir um erro para você passar por uma tristeza, uma decepção muito grande. Essa é a minha opinião. Márcia, peraí. Você falou da morte de quem está servindo a Deus e tal, está na mão de Deus. E o ímpio? Eu acho que o ímpio, a minha opinião, eu acho que quando tem tantas pessoas que eu já vi que escutaram a palavra de Deus e tal, e rejeitaram. Eu conheci pessoas que morreram na agonia não querendo aceitar Jesus para ter a salvação. Então eu imagino no meu pensamento que são pessoas que, mesmo que vivam por longos tempos, não vão aceitar Jesus. Não é isso que eu perguntei, desculpa, não me expressei bem. A morte do cristão, do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, está na mão do Senhor. Vai só quando Ele determinar. Mas e o ímpio? Pode morrer assim? Não, eu acho que aí o ímpio também é decisão de Deus, porque foi Ele que fez nós, o homem, né? Então eu acho que a respeito da morte, ou seja do justo, ou seja do ímpio, é a respeito de Deus. Essa é uma decisão de Deus, de nos levar... Ele que Isso. Perfeito. Agora Obrigada. Ficou claro. Eu que agradeço, Márcia. Seja como for, Deus reina e nós vamos louvá-lo agora. Vamos lá. Tu és minha rocha, refúgio, tudo que há em mim, socorro presente na angústia, minha alma espera em ti. Não temerei, pois o Senhor comigo está. Não temerei, pois descanso tu me dás. Não temerei, pois não te aceitarás. Sopra teu fôlego em mim. Tu és meu Senhor, meu pastor, nada me faltará. Eu ando tranquilo contigo, meu Deus, meu Pai de amor. Não temerei, pois o Senhor comigo estás. Não temerei, pois descanso tu
mãe Adélia assiste a todos os nossos programas. Eles moram lá em Itabuna, na Bahia. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Vamos aos e-mails. Dona Gerlânia Medeiros. Já se definiu, Gerlânia? Não, só no final do programa a gente se define, né? Vamos lá, tem Por e-mail. falar nisso, como é que faz para votar na enquete? Ah, legal, bem lembrado. Entra no site, vejam só, @hittv.com.br, vota na enquete. Vou lembrar aqui a todos qualquer enquete. Muitos acreditam que tudo acontece porque é a vontade de Deus. Você concorda? Não sei. Tem aqueles que acham, que dizem não, pois como fica a liberdade humana e a existência do mal, e aqueles que dizem sim, pois Deus é totalmente soberano e é Ele quem determina tudo o que acontece. O não está na frente. Bom, mas tem que votar, né? Vamos aos e-mails. Vamos lá. O e-mail da Eunice, que escreve de Uberlândia. Eu creio que tudo que acontece, o que ocorre na vida de um servo de Deus, que realmente está em plena comunhão com Ele, é da vontade de Deus, sim. E quanto aos demais, estão fora da graça. Então, nem tudo é da vontade de Deus. Ela está defendendo o ponto de vista. Se você é de Deus, Deus dirige sua vida, tudo é da vontade de Deus. Se você não é, Deus te deixa, então você pode até contrariar o plano original do Senhor. O próximo é da Júlia, que escreve de Curitiba. O mundo jaz do poder do iníquo. Desta forma, sabemos que o mal não é da vontade de Deus, e sim consequência da desobediência do homem, que começou no Éden. Se acharmos que tudo o que acontece foi vontade de Deus, não poderíamos julgar alguém por matar seu próximo, pois teria acontecido com o aval de Deus. Além disso, há uma luta espiritual no mundo. Desta forma, cumpre-se a profecia bíblica dos acontecimentos negativos dos últimos dias até que Jesus intervenha. O próximo é do pastor Bruce, que escreve de Belo Horizonte. Deus é soberano e isso é inquestionável. Deus é tão soberano que ele permitiu que o homem seguisse o seu próprio caminho. O homem escolheu o seu caminho e hoje sofremos as consequências dele. O acidente da TAM foi consequência do pecado da omissão, da falta da vontade política, do descaso para com a vida humana, da corrupção. Eu acrescento, o principal para mim aí foi ganância. Né? Ninguém quer abrir mão do dinheiro, que aquilo é uma mina de dinheiro tremenda, né? No aeroporto de Congonhas. Então a grana, a ganância é que fala. Ainda vem gente falar, não, minha vida é muito simples. Ah, meu irmão, tenha dó, né? Vai dormir. O próximo é da Dalva, que escreve de Mogi das Cruzes. Creio que se acreditarmos plenamente em Deus, devemos acreditar que foi da vontade dele. Só temos dificuldade em aceitar pelo nosso egoísmo. Não acredito que quase 200 pessoas, incluindo crianças, estavam pagando por seus erros e pecados, como diz a palavra que a morte é o salário do pecado. E sim, é sempre da vontade de Deus. O próximo é do André, que escreve aqui de São Paulo. Creio que os acidentes que acontecem, Deus interfere o mínimo possível na liberdade do homem nessa terra, e quando interfere, é justamente para preservar os seus planos, como, por exemplo, livrar da morte a vida de algum de seus servos. Exemplos do livramento de Ló, para não ser destruída a cidade. Davi não ser morto por Saul, Paulo ao passar por um naufrágio, e não se perder um fio do seu cabelo. O próximo e-mail é do Ademir, que escreve aqui de São Paulo também. Ele faz um questionamento, e é o seguinte: caro reverendo Carlos Walter, o senhor defende que a vontade do homem contraria a vontade de Deus. Desta forma, Deus é surpreendido com atitudes do homem. Como o senhor explica isso? Deus pode ser surpreendido por alguma atitude humana, reverendo? Não surpreendido por causa do conhecimento que ele tem. Né? Então, Deus conhecendo a conduta do homem, o caminho do homem. Então, ele não estaria surpreso com isso. Mas isso não quer dizer que o homem está sempre cumprindo a vontade de Deus. E acabaram de lembrar um versículo: o salário do pecado é a morte. Então, o homem peca quando ele se conduz contra a vontade de Deus. E Deus sabia desse caminho pecaminoso do homem. E sabe, vai buscar o homem justamente também nesse caminho pecaminoso. Então, não é surpresa para Deus. Tá. E agora, reverendo Márcio,
o senhor certamente vai defender o ponto de vista que Deus jamais se surpreende, porque Ele é soberano. Sim. Deus não se surpreende por nada, porque decretou todas as coisas. E eu quero só esclarecer uma questão, talvez ajude a entender. Claro. Quando nós falamos que tudo é vontade de Deus, não quer dizer que aquilo que Deus decretou, tudo que Deus decretou, na questão do erro humano, da falha humana, isso agrade a Deus, assim, vai agradar a Deus o homem errar. Não é isso que nós queremos dizer. Queremos dizer que, embora o homem erre, quando ele erra, é porque Deus permitiu o erro dele, e isso faz parte do propósito de Deus. Mas não quer dizer que, por causa do homem ter errado, isso agrada a Deus. Deus não se importa com isso. Deus se agrada com a morte do ímpio. Deus não se importa se a pessoa converte ou não. Então, não é essa a questão. E quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, como o irmão já falou aí, não quer dizer que Deus se arrepende como o homem se arrepende. Porque se Deus se arrependesse como eu me arrependo, é porque ele teria errado. Certo. Essa é uma linguagem humana que a Bíblia usa, então não serve como base esse texto. O que nós queremos dizer também é que Deus não determinou as coisas, ou Ele não é surpreendido porque Ele teve uma previsão do que ia acontecer, é a presciência de Deus. Mas simplesmente porque Ele sabe que Ele determinou que elas acontecessem, e tanto o fim como os meios, e tudo redunda para a sua glória. Vamos pegar um exemplo concreto do que o senhor está acabando de falar aí, em cima daquela minha pergunta que eu fiz ao irmão. O caso de Abel. Deus determinou que Abel morresse daquela forma? Certo. Eu posso usar um outro exemplo para te responder? Claro. Sim. José do Egito. Sim. Foi injustiçado pelos irmãos, levado como escravo, e nós sabemos a história, foi preso injustamente. Quando ele reencontra os seus irmãos, ele diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Não foi vocês que me mandaram, foi Deus, agindo através do erro dos irmãos dele. Depois ele diz o seguinte, após Jacó ter morrido, ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Tornar em bem é uma coisa, reverendo. Eu defendo essa ideia. A soberania de Deus é tirar o bem do mal. Sim. Essa é a soberania de Deus. Exatamente. Mas foi Deus que mandou os irmãos dele venderem? Deus permitiu que os irmãos deles agissem conforme a natureza pecaminosa e o mandassem como escravo. Mas isso fazia parte do plano de Deus. É o que eu estou defendendo no início, soberania e responsabilidade humana. Eu sei. Não, o senhor tem sido muito coerente na sua postura, mas o meu questionamento há a passagem de Abel, e eu insisto nela, porque se Deus planejou a morte de Abel daquele jeito, ele não tinha que ter falado com Caim do jeito que falou. Caim, cuidado, porque caiu o teu semblante, você não deve deixar o pecado prevalecer sobre você. Se Deus já tinha determinado que Caim ia matar Abel, como é que ele fala um negócio desse? Se nós pensássemos assim, seríamos fatalistas. Quando Deus decreta permitir o erro humano, não quer dizer que ele não exorte a pessoa, porque isso é um meio também dele mostrar a sua vontade. Então, o fato dele, embora tenha decretado e permitir que Caim matasse Abel, isso também fazia parte do seu propósito, exortá-lo a não fazer aquilo. Então, tudo está dentro de um propósito de Deus, e os meios estão dentro disso. Mas eu quero apenas um texto aqui que vai ajudar bastante. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Responsabilidade humana. Eu tenho que desenvolver a minha santificação. Claro. O verso seguinte, ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Paulo antes diz que Deus exige de nós desenvolver a salvação. No verso seguinte, ele diz para nós que Deus que opera os nossos desejos, o querer e o realizar. Então, ou seja, responsabilidade humana e soberania de Deus andam juntas sem se chocarem. Embora nós não entendamos. Paradoxalmente. Isso. Como o senhor disse na sua primeira fala. Aparente contradição. Reverendo Carlos Walter, como é que o senhor explica essa questão toda envolvendo, por exemplo, o caso de José, o caso de Abel, que nós tratamos aqui? O senhor concorda com o que o reverendo Márcio falou, ou o senhor tem outra visão? Eu iria até um pouquinho, pegaria uma figura que eu acho que até choca um pouco mais dentro dessa situação. Primeiro, eu tenho uma certa dificuldade de utilizar a palavra dentro da tese que ele defende, dizer o homem errou. Porque em alguns momentos ele coloca que Deus decretou.
E eu acho que se está diante de um decreto de Deus, eu não poderia dizer que esse homem errou para ter responsabilidade pelo seu erro. Apesar que depois, em alguns momentos, ele mesmo coloca isso de uma maneira um pouquinho mais tênue, né? Porque coloca aquela soberania, mas uma soberania que respeita depois também o livre-arbítrio. Agora, eu colocaria uma figura que eu acho que chocaria muito mais, que é a figura de Judas. Porque se eu determinar que Deus decretou essas condutas, agora os irmãos de José do Egito teriam feito lá uma conduta muito mais amena se comparada com a de Judas. E aí, então, a grande pergunta seria essa: Judas cumpriu o seu papel no plano de salvação? Ou Judas realmente traiu, é responsável e foi responsável por ter desobedecido o plano de Deus, por ter desobedecido o chamado, porque ele também foi um dos que, né, recebeu o chamado de Jesus para ser discípulo e depois apóstolo. E ele cai. Então, se isso tivesse sido decretado taxativamente, de maneira fatalista, por parte da divindade, coitado de Judas. Ele estaria cumprindo o seu papel. Assim como depois Pedro cumpriu o seu e se arrepende e levanta e se torna, né, este apóstolo respeitado no seio da igreja e faz a mensagem inaugural da igreja e converte a tantos. Então isso estava nos planos de Deus para Pedro e não estava para Judas? Então nós que malhamos o Judas aí, quem tem essa prática, então teria que ser solidário a ele e chorar com ele. São essas as grandes dificuldades que eu vejo. Então eu acho que Deus é realmente soberano, isso é inegável e ninguém pode, né, questionar isso, senão nós não seríamos cristãos, mas não poderíamos admitir que no exercício dessa soberania ele não respeitasse de maneira muito forte também aquilo que ele, no plano dele, ele passou para o ser humano, que foi a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, de escolher os caminhos, de escolher aquilo que ele vai fazer. E ainda bem, para nós que fazemos parte de comunidades evangélicas, que nós não somos salvos pelos nossos pensamentos. Ainda bem que o plano de Deus não é esse. Todos nós estaremos juntos no reino dos céus. Muito bem. Agora, reverendo Márcio, numa forma mais prática, menos teórica, né? Quando a gente entende como irmão que tudo está nas mãos de Deus e acontecem tragédias como essa que aconteceu, fica difícil não se revoltar, não fica? Por exemplo, as famílias que perderam, ou as crianças que perderam os pais, né? Elas podem chegar e falar: pastor, por que que Deus levou meus pais embora desse jeito assim? Me largou aqui sozinho. Eu penso que nós podemos responder até onde a Bíblia nos permite. Claro. O Salmo 139 diz que os nossos dias são determinados por Deus, e todos eles contados. Então ninguém morre sem ser no tempo em que Deus determinou. Infelizmente, essas pessoas morreram, e isso estava dentro da determinação de Deus, embora, como já tenho defendido desde o início,